Olá, pessoal do Super à Prova, tudo bem? Aqui é a Priscila, professora de Sociologia, e hoje nós vamos resolver o último exercício desse bloco de aula sobre o tema da cultura. Lembrando que esse exercício se refere à aula 10, manifestações culturais, tribos urbanas e contracultura. O exercício que nós vamos resolver hoje, ele é da UEL, Universidade Estadual de Londrina, de 2013. A prova está disponível nesse link, pode ser acessada por vocês a qualquer momento. Certo? Lembrando que antes da gente resolver o exercício, nós analisamos primeiro o comando da questão, para já direcionar nossa busca aqui nesse texto motivador com o intuito de resolver corretamente esse exercício, correto? Então vamos lá. Com base no texto e nos conhecimentos sobre juventude e sociedade contemporânea, assinale a alternativa correta. Então vamos ao texto, buscar sobre esse tema, juventude e sociedade contemporânea. Não é de hoje que ser moderno e antenado é ser diferente. Toda geração tem seu grupo tentando criar uma identidade própria, de referência distante dos padrões que a sociedade considera normais. Mas muitos que pregam isso têm um pé nos anos 70. No Brasil, uma das tendências é a ecovila, espécie de comunidade baseada na produção de alimentos orgânicos, no uso de energia renovável e na preservação do ambiente. Outra moda é a volta dos discos de vinil, por exemplo, os LPs, e a cultura do faça você mesmo, como a produção caseira de cervejas. Então, com base no texto e nos seus conhecimentos sobre juventude e sociedade contemporânea, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. A cultura do faça você mesmo, por ser contra a exploração social, pauta-se na recusa em utilizar produtos industrializados. Então, o texto ele menciona sobre essa cultura do faça você mesmo, mas não é a questão central do texto, né? Ele menciona que isso faz parte de uma outra cultura que está sendo gerada, né? Que está apontando o seguinte: os jovens, né, a nova geração, ela busca sempre estabelecer a sua identidade, às vezes contestando os elementos culturais de gerações anteriores. Ele aponta isso como um dos elementos, mas isso não vai ser o central do texto, certo? A retomada de práticas artesanais e criativas de sociabilidade é um dos fatores da redução da criminalidade juvenil no Brasil. Bom, o texto ele não está apontando nada acerca sobre redução da criminalidade juvenil no Brasil. Está falando o quê? De uma mudança geracional, leva-se também a uma mudança cultural e nesse reconhecimento de identidades. Então, vamos lá. Entre os jovens de hoje, as identidades têm se constituído predominantemente a partir de elementos reconhecidos como culturais. Então, vamos suspender um pouco essa questão e comentar as demais. Inspirados nos hippies dos anos 70, os jovens de hoje forçam o capitalismo a retornar ao seu período artesanal. O texto, em nenhum momento, ele está falando que os jovens estão forçando uma mudança no modo de produção capitalista. Está falando o seguinte, o texto: os jovens estão buscando construir a sua identidade, por vezes contestando a produção cultural da geração anterior. Então, isso não é o central no texto. Tudo bem, gente? O retorno aos referenciais setentistas justifica-se por ter sido um período no qual os jovens cultivavam mais os valores tradicionais. Bom, o texto não fala sobre isso e também nos anos 70 os jovens não necessariamente cultivavam os valores tradicionais. Foi um período, inclusive, de um forte movimento de contracultura, que nós vimos na aula 10. Então, a alternativa correta vai ser a C. O que o texto está falando? Como esses jovens estão constituindo suas identidades. Então, entre os jovens de hoje, as identidades têm se constituído predominantemente a partir de elementos reconhecidos como culturais. Então, a partir dos elementos culturais, os jovens estão adotando a sua própria identidade. Então, a alternativa C. Aqui uma resolução comentada para que vocês possam aí aprofundar seus estudos, queiram ir direto aí nos slides, sem necessariamente ver a aula, fazer um estudo mais individual. Nessa questão, espera-se que haja compreensão
a respeito do que existe dentro de uma própria cultura, variações de padrões culturais, e que essas podem levar a contestações das culturas hegemônicas dentro de cada momento histórico. Nesse sentido, a cultura juvenil, em todas suas diferentes expressões, é uma manifestação dessa diversidade que se dá mediante o reconhecimento cultural. Aqueles que gostam de futebol, boleiros ou as patricinhas, entre outros elementos de distinções e afinidades de grupos por elementos culturais. Então, o que a questão está levando? E que nós comentamos também, inclusive, na última aula. Olha, os movimentos de contracultura e dentro da própria sociedade, né, dentro de um próprio sistema cultural, pode haver contestação dos indivíduos desse sistema. O sistema ele não é perfeito, ele não vai abarcar todas as individualidades. Então, vão ter indivíduos ou grupos de indivíduos que vão contestar essa cultura hegemônica. E, a partir daí, podem estabelecer novos padrões culturais que pode ser objeto de socialização das outras gerações. É isso que vocês têm que internalizar ao estarem identificando, interpretando esses textos dentro desse contexto aqui, dentro dessa temática de contracultura, né, e tribos urbanas. Eu espero, né, que dentro desse bloco de aulas vocês tenham conseguido sanar ao menos parte dos problemas em relação à temática da cultura e a disciplina de sociologia. Espero que eu tenha ajudado vocês nessa primeira etapa e vejo vocês no próximo bloco de aulas, continuando aí com a resolução e esclarecimento sobre os recursos utilizados dentro da sociologia. Obrigada e até a próxima.